Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a gente pode registrar algumas decisões que tomamos durante o ciclo de vida de desenvolvimento do software, para que no futuro, quando alguém for alterar esse mesmo software, que provavelmente não vai ser nem eu, nem você, a pessoa tenha pelo menos uma noção do que aconteceu durante aquele tempo todo, para que o código chegasse naquele estado que está ali, né, naquele momento. E por que eu quero falar sobre isso? Por que eu acho isso importante, né? Há um, há um bom tempo atrás, não lembro exatamente quanto tempo, eu gravei um episódio aqui no canal revisando uma publicação científica, né, um artigo escrito por David Parnas, que é um cara, um pesquisador que influenciou muito na engenharia de software, principalmente quando a gente olha para modularização e tudo mais, né? O cara é um super, é um mito, sei lá, acho que é um mito. E nesse artigo que chama Software Aging, ele tem um artigo aqui, ele tem uma seção do artigo que chama Ignorant Surgery, que basicamente, aqui, esse é um artigo que eu acho bem legal, ele conta, né, como o software vai apodrecendo com o tempo e como a gente deveria tomar conta para que, por mais que a gente saiba que o software vai ficar pior com o tempo, né, ele faz uma analogia com o ser humano, a gente fica velho e normalmente a nossa saúde deteriora, né? Mas a ideia é que você tome medidas preventivas para que você envelheça com saúde. Ele fala a mesma coisa aqui em relação ao software. Como é que você pode tomar medidas preventivas para que seu software envelheça? Olha ele aí participando do vídeo. Seja bem-vindo, Heisenberg. E aí, né, um dos tópicos aqui do artigo é esse Ignorant Surgery. O que ele quer dizer com isso, né? Que com o tempo, o tempo vai passando e aí as pessoas vão, né? Novas pessoas vão mexendo naquele software. Em determinado momento, a distância entre quem criou e quem está mexendo é tão grande que a pessoa que está mexendo não tem a mínima ideia dos motivos que levaram as pessoas do passado a tomarem aquelas decisões que levaram o software àquele estado atual. Então você começa a mexer de tal maneira assim, pô, eu vou mexer nisso daqui porque eu não sei porque pensaram nisso para chegar, para o software ficar desse jeitinho aqui. Então você começa, a pessoa tá ali mexendo, né, e ela vai mexer, ela vai mudar alguma coisa e ela não tem a mínima ideia porque aquilo foi pensado daquele jeito, porque que o design chegou naquele momento, porque talvez aquela linha de código esteja ali, ou qualquer coisa ali, né, entre micro e macro, aí que possa acontecer. E eu, particularmente, né, aí trazendo o que está escrito aqui para minha observação, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, até em forma, né, de ironia, como a gente fica meio bravo. Quem nunca pegou um código e falou assim, caramba, hein? O que a pessoa estava pensando quando escreveu isso daqui, né? O que a pessoa estava pensando quando ela tomou essa decisão que chegou até o código, o sistema está nesse momento aqui, né? Quando a gente faz isso, né, nós somos os clássicos críticos de obra pronta, né? É muito fácil pegar alguma coisa que já foi feita, sem saber nada do contexto de como aquilo foi feito, e começar a falar mal do que foi feito anteriormente, dando a impressão que a gente poderia ter feito algo muito melhor se tivesse naquela mesma situação, né? Que a gente nem tem como saber, porque a gente não estava lá e não tem registro histórico aí da coisa. E aí, isso ficou muito na minha cabeça, né? O Ignorant Surgery desde sempre. E no produto que eu estou trabalhando atualmente, que eu já gravei alguns vídeos sobre isso aqui no canal, a gente colocou como objetivo, aqui, né, na verdade como restrição, que documentação é cidadã de primeiro nível. Então a gente não faz release de nada se a documentação não estiver acompanhando ali, né, pensando em documentação geral. E uma das partes da documentação que pra gente é muito importante é a documentação que registra, né, decisões que a gente toma relacionada a qualquer coisa do código. Pode ser uma decisão de arquitetura, pode ser uma decisão de design, pode ser uma decisão de implementação de uma determinada feature específica, tudo mais, né? Então, quais são as inspirações para fazer isso daí, né? Então, a gente tem algumas assim, beleza? Primeiro tem, a minha principal inspiração é o próprio Parnas, falando sobre isso, antes de tudo, né? Mais antigo do que tudo que eu vou mostrar aqui. E aí tem algumas outras coisas que te dão algum tipo de caminho para você fazer isso, né? Então você tem o Architectural Decision Record, que é simplesmente
uma ideia, né, de você ter um templatezinho para registrar essas decisões arquiteturais aqui, né? E aí, aqui nesse site aqui no ADR GitHub IO, ele dá aqui, né, alguns templates que existem e tudo mais. Então, eu peguei daqui. Tem uma outra coisa, né, que a galera chama de Design Docs, que é aqui para você ir registrando nessas decisões quando você pensa no design do sistema e tudo mais. Eu nunca utilizei e tal, mas, putz, tem gente utilizando. Mas, enfim, né, a ideia é se inspirar de alguma maneira para registrar. Eu, aqui, né, atualmente, o que foi que eu fiz? Eu gostei do template. Oi, meu amor. Eu gostei. Betinho botou um óculos aqui e quis me mostrar. Eu gostei do template oferecido aqui, né? Aqui na DR GitHub IO e tô utilizando ele. Só que é o seguinte, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu não peguei para utilizar, né? Seguindo ali o detalhe do detalhe, que assim, não, aqui a gente vai registrar decisões arquiteturais, aqui a gente vai registrar decisões que são... Eu não fiquei dividindo por esse tipo de granularidade, porque eu acho que complica muito meu juízo, sabe? Para mim, né, escrever software tinha que ser algo um pouco mais fácil do que é atualmente. E se fosse ter, não, quando você estiver tomando uma decisão que o impacto é esse daqui, registra aqui. Se você estiver tomando uma decisão que é desse naipe aqui, registra aqui. A gente fez um esquema só que é qualquer decisão que for relacionada a código vai ficar aqui, né? Por mais que a pastinha ali ainda esteja chamando decisões de design, percebe que tá ali, né? Decisões de design arquiteturais. No final ali vai ficar assim, decisões de código. Encosta no código, tem a ver com código, tem a ver com software, a decisão que você está tomando vai entrar aqui. E o que é legal, né? Percebe que aqui, só mostrar aqui o templatezinho, né? Então você tem um título, o status da decisão, o contexto em que aquela decisão foi tomada, né? O que motivou aquilo. A decisão em si, né? O que está sendo alterado em função da proposta aí que está sendo feita e quais são as consequências daquilo. E aí percebe que a gente está usando o template e aqui já tem, por exemplo, 9 decisões que foram registradas. Qual que é a graça aqui, né? Vou pegar uma, por exemplo, que pode dar BO lá no futuro. Integration Friendly. Então a gente tomou, né? Foi um vídeo que eu gravei também aqui no canal. Acho que foi o vídeo até anterior a esse que eu tô gravando aqui agora, que é... A gente tomou a decisão, pelo menos por enquanto, né? Porque tudo é meio que temporal aí. Que se a gente... Todo o código que a gente vai escrever, a gente quer maximizar a chance de estar escrevendo código que ninguém escreveu melhor do que a gente. Naquele intervalo, naquele determinado momento, né? Então, eu usei alguns exemplos, como por exemplo, geração de... Exemplo, por exemplo, essa frase sempre é estranha. Mas... geração de relatórios. Putz, fazer um serviço que gera report é um puta saco, um monte de query complexa que você geralmente acaba fazendo. Quando a base de dados começa a ficar mais inchada, você tem que tomar cuidado com o desempenho de cada uma das queries. Então assim, aí daí você começa a desnormalizar dados e é um capeta total. Eu falei, pô, velho, não quero fazer isso não. Já tem um monte de coisa aí que consegue fazer visualização de dados, né? Gerar o relatório e botar aquele relatório na visualização que será mais interessante e melhor do que a gente. Por que a gente vai fazer isso? Ou, por exemplo, a gente queria capturar respostas em formulários e formulários dinâmicos e não sei mais o que. Imagina fazer, né? Eu já passei por isso, só para deixar claro. Fazer, né, o código relativo a montar o layout do formulário, responder o formulário, gravar esse formulário. Tem Typeform, Google Forms. O Typeform eu acho, um excelente serviço que já faz isso. Então a gente tomou essa decisão, né? Se já tem alguém fazendo melhor, a nossa aplicação, né? As nossas aplicações aqui da plataforma vai se integrar com isso. Então pode ser que lá no futuro, eu nem esteja mais trabalhando no produto ou não aqui, né? As pessoas troquem, a pessoa vai ter essa oportunidade, né? Todo mundo que fizer um onboarding para trabalhar nesse produto, vai sempre ler essa parte da documentação, né? Assim como vai ler o guia de manutenibilidade, né? O guia de observabilidade ou o guia de testes e por aí vai. Vai sempre ler. E para passar, putz, eles pensaram isso lá, né? Realmente. E aí, quando a gente imagina que a gente no futuro vai querer trocar essa decisão, a gente também vai registrar, porque a gente vai entender que não verticalizar as coisas começou a gerar mais problema do que coisas legais. Por exemplo, né? O trade-off começou a não valer mais a pena. Aí, né?
Então, essa é uma decisão. Uma outra decisão, por exemplo, né, que a gente também registrou aqui, que é a decisão de a gente não vai fazer esforço para ficar desacoplado do que é considerado estável. Então, a gente toma a seleção no produto, né? Então, o nosso código é escrito em Java, o nosso framework que mais aparece nos códigos é o Spring, e o Spring é um framework muito estável. Muito. Se a gente fosse dar um chute, né, daqui olhando para o futuro, é difícil imaginar ele publicar uma versão que, por exemplo, vai quebrar tudo que você fez, a não ser que ele vá fazendo um release e dizendo assim, olha, isso aqui está deprecando, e vai te dando oportunidades de eventualmente fazer a alteração que você precisa. Então, a gente tomou essa decisão. Se é estável, a gente vai se acoplar em todos os pontos que a gente... Tem um código que a gente vai fazer, que o Spring já fez, vou usar. Pouco importa se eu estou na camada mais externa da aplicação, se eu estou na camada mais interna. Oi, meu amor. Só um segundo. Oi. Não, aqui eu achei que o Baixinho estava me chamando. Então, pouco importa o ponto do código. Agora eu meti lá uma biblioteca aleatória que faz alguma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Estudei, a gente parece interessante para usar, mas eu não conheço ali, né? A gente não sabe ali do histórico direito, né? Esse caso que acontece muito hoje em dia, né? A gente tenta ser sensato quando vai colocar uma biblioteca para dentro, mas muitas vezes a gente não faz a diligência ali, sei lá como é que é o nome, né? De maneira tão legal para ver. Então, esse aqui talvez eu queira isolar. Então, sei lá, peguei uma biblioteca que me gera senhas automaticamente, senhas legais, eu nunca vi, né? Achei no GitHub, olhei o código, pareceu interessante, uma documentação legal, tem uns testes bem escritos. Então, peguei esses 3 itens de mensuração, juntei, avaliei que é interessante e coloquei para dentro. Talvez eu isole isso, né? Talvez eu isole isso dentro do meu sistema, controlando o acesso àquela operação, né? Através de uma interface minha, adaptando para a implementação da biblioteca e tudo mais. Então, de novo, né? Será que no futuro vai dar certo? Vai ser uma decisão que vai ser boa? Puta, não sei. Acho que sim, né? Senão a gente não tinha tomado. Mas o legal de estar aqui é que quando a pessoa for pegar para olhar, né, no futuro, ela vai entender o motivo daquilo estar ali. Então chegou uma pessoa nova, ela vai ver lá uma classe assert do Spring lá no domínio e ela não vai apagar aleatoriamente, né? Ah, não, isso daqui tá ferindo, né, as leis universais das camadas, blá blá blá, e vai apagar, que é justamente o que o cara chama, o que Parnas chama aqui, né, de cirurgia ignorante, né? São essas alterações que você faz no código sem saber nada sobre o histórico daquela decisão. E aí, enfim, outra decisão potencialmente polêmica, né? Misturar idioma no código, né? Deixando inglês e português. Tá aqui. Para quando a pessoa pegar e falar assim, putz, era isso que eles pensaram. Deu bom. Deu errado. Por aí vai, né? Outra aqui legal, né? A primeira métrica que a gente decidiu utilizar pro CDD, né? Que eu ainda tenho que acabar esse daqui. Porque a métrica que a gente vai utilizar em função do CDD vai mudar. E a gente registrar cada uma dessas, a primeira decisão, né, e as mudanças posteriores, ajuda a entender, né, a racional da coisa durante o tempo de vida do software, enfim. Então, a ideia, que eu acho muito legal, né, de você registrar essas decisões que tocam no seu código, é dar todo esse histórico aí para que as pessoas novas que vão chegar possam entrar, possam usar isso no onboard para entender onde é que elas estão caindo e tudo mais. Para a gente tem sido muito interessante, né? Eu tenho tentado descobrir maneiras mais interessantes de usar, porque assim, a fonte da verdade do que está acontecendo é o código. Por mais que o código não seja, na minha opinião, obviamente, né, a documentação, né? Eu não considero que o código escrito, né, o nome de método, testes e tal, é a documentação oficial do software, porque eu não acho que ali você consegue se expressar da melhor maneira possível, dado as limitações que você tem que usar da linguagem para expressar o que você quer fazer, obviamente, que é mais limitada do que você usar a sua língua mãe para se expressar. Mas a ideia é, de alguma forma, e tá longe de eu achar um jeito disso, né, conectar todas as documentações com o software em si, para a gente poder, né, ter cada vez mais esse link e facilitar essa entrada de novas pessoas, onboard, né, olhar para o que foi feito e tudo mais. Então, tem sido muito interessante fazer, né, registrar essas memórias
tem sido muito legal, assim como é legal você bater foto das coisas que você faz na vida e revisitar essas fotos de vez em quando para entender, né? Sei lá, né? No meu caso aqui com os meus filhos, eu tiro bastante foto e é muito legal ir vendo o crescimento deles, entendendo e lembrando dos momentos, tudo mais. Isso também é legal de você registrar o histórico de decisão de código, né? Você lendo ali, você tem um gatilho que eventualmente vai te deixar mais preparado, preparada para conversar com as pessoas que estão lá há mais tempo, para conseguir pegar mais informação sobre o motivo daquela decisão. Inclusive, vai facilitar para a pessoa que eventualmente tomou aquela decisão, porque não necessariamente ela vai lembrar. Imagina daqui a 5, 6 anos, será que eu vou lembrar do que eu fiz agora no software? Mas se eu ler aquilo, pode ser o gatilho suficiente para minha cabeça pescar a informação e eu conseguir debater com quem eu vou estar trabalhando daqui a 6, 7 anos, por exemplo, no produto ou algo do gênero. Beleza? Então, tem sido uma jornada bem massa registrar. Óbvio, né, que a gente ainda não chegou no ponto que gerar essas decisões é algo cultural. Então, para ser cultural, inicialmente tem que ser uma coisa mais martelada mesmo, né, ter cerimônia mais fixa. Cerimônia, por exemplo, a gente não tem ainda, mas eu acho que a gente vai ter, que é cerimônia de atualizar documentações, coisa semanal, né, 2 vezes por semana, tem que parar. Vamos aqui lembrar de registrar as decisões que eventualmente a gente tomou que merecem entrar aqui nisso daqui, no nosso registro de decisões de código, até que isso vire cultural, né, que você faça, assim, escrever um código, vai lá e, puta, isso aqui eu acho que é importante registrar, vai lá e registra. E basicamente a heurística de registro é essa, né? Se você acha que é importante registrar, registre. Tão simples quanto isso. Não tem ali, né? Justamente para não ficar tendo que a pessoa ficar pensando 48 coisas diferentes para colocar um registro de decisão de código lá no histórico. Beleza? Bom, mas basicamente era isso que eu queria compartilhar com você hoje, né? Esse jeito de criar essa memória sobre a história dos códigos das decisões que foram tomadas no decorrer do ciclo de vida do produto, projeto, enfim. E eu queria saber também, obviamente, né, se você tem feito algo parecido no produto que você está participando, está desenvolvendo, e como é que tem sido, quais são as inspirações que você tem utilizado e tudo mais. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em discutir isso com você. Beleza? Era isso. Tchau.